Olá, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando em teu coração todos os dias, né? Aqui mais uma vez eu, pastor Romualdo, da Igreja Evangélica da Graça Plena, e como sempre, acompanhado da nossa irmã Simone Moraes, que é a nossa intérprete de Libras, que está aqui ao lado, estaremos trazendo da parte do Senhor Jesus, mais uma vez, uma mensagem para o teu coração, tá bom? E para hoje nós gostaríamos de entrar num assunto que não nos consideramos doutores nele, né? Aliás, temos que aprender muito, mas vamos nos aventurar. Gostaríamos de falar a respeito da parábola das 10 virgens. Queríamos abordar um aspecto dessa parábola, né? Porque nós sabemos que é um assunto escatológico, e tem pessoas muito mais qualificadas na nossa igreja para falar a respeito desse assunto. Mas vamos falar alguma coisa. Para tanto, nós colocamos como título para a mensagem de hoje o seguinte: os nécios não entrarão na festa. Tá bom? E gostaria de convidar você para nós estarmos lendo a palavra de Deus no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13, para nós estarmos assim falando alguma coisa a respeito dessa passagem bíblica, tá bom? Nos acompanhe, por favor, a leitura. Mas antes de nós lermos, me perdoe, quero só esclarecer a palavra nécio, porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, o que seria nécio, né? Nécio, nós fomos olhar no dicionário para ter uma base correta para falar. Diz que é uma pessoa sem conhecimento, tá bom? Nécio é sem conhecimento. Então, automaticamente, a pessoa que não tem conhecimento não se prepara para as coisas que estão por vir, não tem o conhecimento daquilo. Aí nós vamos falar alguma coisa a respeito disso, tá? Vamos lá, a parábola diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Tá? Olha, antes de nós darmos continuidade, nós vamos estar fazendo diferente. Tá? Cada versículo a gente vai tentar comentar alguma coisa para ganhar tempo e não perder exatamente o foco daquilo que nós queremos falar. Quero dizer que não vamos entrar na questão do casamento judaico, dos ritos do casamento judaico. Não é a nossa intenção e nem temos tempo para falar sobre todos os aspectos que envolvem essa parábola, tá bom? Tem um contexto histórico aqui por trás, mas nós não estaremos abordando esse contexto, tá bom? Fica talvez para uma outra oportunidade. Então, continuando. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes, tá? Então, o que nós entendemos aí? 5 delas não tinham conhecimento, e 5 delas, por terem conhecimento, passaram a ser prudentes. Então, a partir daí, a gente já entende que quem não tem conhecimento, a tendência é ser imprudente. E quem tem conhecimento, a tendência é ter prudência. Vamos entender por quê no continuar da leitura aqui da história, da parábola, né? Aí diz assim: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. O que está falando aqui? As nécias levaram apenas a lamparina com o azeite que havia na lamparina. Já as prudentes, o que fizeram? Além do azeite que havia na lamparina, levaram também azeite para repor na lamparina quando aquele fosse acabando. Ou seja, por isso elas eram prudentes. Porque havia uma previsão, que a história diz que elas estão aguardando o noivo, havia uma previsão do noivo vir X horário. Mas a prudente, aquela que tem conhecimento, né, que buscou conhecimento, ela de repente pensou assim: o noivo pode atrasar e eu preciso estar com a minha lamparina acesa quando ele chegar. Então eu vou levar uma reserva. E a nécia? A nécia não tinha esse conhecimento. Eu não busquei o conhecimento por N motivos.
E o que eu fiz? Eu acabei não me preparando. E aí, a leitura bíblica ela continua. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Olha só, queridos. Tanto a nécia quanto a prudente ficaram cansadas. Natural. Nós, como seres humanos, ficamos cansados. O trabalhar do dia a dia, até o próprio trabalho na obra de Deus, apesar de ser gratificante, sabemos que tem recompensas espirituais, também nos cansam. E é natural, às vezes a gente está envolvido no ministério, envolvido na obra, e visita, como as irmãs costumam fazer, a campanha social para ajudar os outros irmãos, e a gente acaba cansando. E foi o que aconteceu aqui. Tanto a prudente quanto a imprudente, que era a nécia, as duas cansaram e adormeceram. Isso naturalmente, tá, irmãos? Mas o diferencial está depois, tá? Porque chegou um certo horário, elas estavam aguardando o noivo não chegava, elas se cansaram e dormiram. A diferença, irmãos, é que a prudente, ela dormiu e tranquilamente, porque mesmo por mais tarde que fosse, que acontecesse do noivo vir, ela teria azeite para repor na lamparina. A nécia, aí nós vemos aqui na continuação da leitura, o que aconteceu? Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Aí o que aconteceu? Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Prepararam como? Foram ver se estavam acesas, em condições, porque o noivo precisava de ver as lâmpadas acesas, certo? Então, quando elas foram preparar suas lâmpadas, as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Por que as lâmpadas delas estavam se apagando, irmãos? Ah, tá. Lá no início diz o seguinte: elas não levaram azeite de reserva, porque elas eram nécias. O que elas não tinham? Conhecimento. Elas não buscaram conhecimento. Cada um tem seus motivos para não ter conhecimento. Mas, no geral, é a pessoa não buscar esse conhecimento. E a prudente? O que aconteceu? Ela tinha azeite de reserva. Aí vamos ver o que aconteceu logo adiante. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. Aí, pensem comigo, o noivo veio que hora? À meia-noite. As nécias, coitadas, por não terem buscado o conhecimento, foram pegas de surpresa. E pior ainda, tiveram que abandonar o posto, abandonar o local que estavam para procurar azeite. Meia-noite, quem vai vender azeite para você, querido? Olha, falamos aqui da meia-noite, existe questões relacionadas a essa passagem bíblica que fala a respeito do arrebatamento da igreja, de ser pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Nós não vamos entrar nessa questão também, tá bom? Mas a meia-noite indica um horário em que se deve estar resguardado no seu lar. A meia-noite indica que já está entrando a madrugada, um momento de perigo, um momento em que as coisas são complicadas na rua. Não é ideal que você vá para a rua comprar alguma coisa, tanto que o comércio no geral está fechado esse horário, até por medidas de segurança. Como que elas sairiam naquele horário para encontrar azeite, queridos? Pensem bem, a falta de conhecimento das nécias, daquelas 5 virgens, fez com que elas não se preparassem e ainda se colocarem em risco à meia-noite indo procurar aquela coisa que elas necessitavam, que era o azeite, para que as suas lâmpadas não se apagassem. Ainda se expuseram aos perigos da meia-noite. Então é muito melhor buscar o conhecimento para que
a partir do conhecimento, se tenha prudência e se prepare para os eventos que podem acontecer. Mas aqui estamos falando de um evento específico, que é da vinda do noivo, para levar as virgens para as bodas, dentro daquele contexto lá que nós não vamos esmiuçar, mas vamos só dar uma pincelada. As virgens acompanhavam os noivos na festa de casamento. Tinham que estar com as suas lâmpadas acesas. Então essas cinco virgens não entrariam de maneira nenhuma. Então, diz a palavra, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se o quê? A porta. Queridos, quem tem conhecimento se prepara. Então, quem vai estar preparado é aquele que busca o conhecimento, e o noivo virá, irmãos, e vai buscar os prudentes. Pensa comigo. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E mais ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Irmãos, estava escuro. Como que ele iria reconhecer aquelas virgens que estavam com as suas lâmpadas apagadas? Essa passagem ela nos leva, irmãos, a refletir que aquelas 5 virgens só eram nécias porque lhes faltava conhecimento. E quando falta conhecimento, não há preparação. Então não se admita não ter conhecimento. O conhecimento liberta. A palavra de Deus diz lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. Então essas 5 virgens não entraram por falta de conhecimento, pereceram, ficaram do lado de fora da festa, perderam as bodas do Cordeiro. E lá em outra referência bíblica, que é Mateus 22, 29, diz assim, errais não conhecendo as Escrituras. Então, o conhecimento é necessário para o povo de Deus. Nós queremos aqui, neste dia, conclamar você, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, a buscar o conhecimento. Nós temos condições de buscar esse conhecimento. A palavra de Deus está na nossa mão. Não vamos permitir que esse evento das bodas, da festa do Cordeiro com a sua igreja, pegue-nos despercebidos, pegue-nos despreparados. Se prepara, igreja. Busca o conhecimento. Fique prudente. Quem não tem conhecimento não fica prudente. E quem não fica prudente não está preparado. Isso fica para a nossa meditação. Sejamos prudentes, busquemos esse conhecimento. O noivo virá nos buscar. Se nós nos lembrarmos, na época de Noé, Noé foi retirado do meio daquela nação corrompida com mão forte pelo dilúvio. O dilúvio o retirou do meio daquele povo. Foi de repente, começou a chover, daqui a pouco entraram na barca e o negócio flutuou e foi embora. Enoque estava andando com Deus e de repente, Deus o levou para ele, foi retirado. E outro, Elias, de repente veio uma carruagem como de fogo e o levou para o céu, foi retirado também deste mundo. Assim será com a igreja do Senhor. As bodas estão preparadas. E a Bíblia diz, no seu último versículo aqui da referência que nós falamos, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, se nós não sabemos o dia e nem a hora que o noivo virá para buscar a sua igreja, sejamos prudentes. Busquemos o conhecimento e ele vai nos deixar preparado, ainda que nos cansemos da labuta. Quando acontecer, nós temos preparação, temos óleo, temos a unção do Espírito. Busque essa unção, busque essa preparação, para que no momento que o noivo vier, cansado ou descansado, você esteja preparado, aguardando a sua vinda, em nome de Jesus. Eu quero que você medite nessa palavra e eu quero orar por você nesse momento. Amado Pai, eu quero louvar o Teu nome por esta palavra maravilhosa que nos transforma, esta palavra maravilhosa
que vem de encontro aos nossos corações e nos traz esse entendimento de buscarmos esse conhecimento cada vez mais para estarmos prudentes nessa caminhada que o Senhor nos separou para estar nela. Senhor, abençoa todos aqueles que nos ouvem neste momento, dá-lhes graça, dá-lhes o desejo de buscar o conhecimento, dá-lhes o desejo de serem prudentes para esperarem o noivo vir nos buscar, Senhor. Em nome de Jesus, meu amado, minha amada, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus, que revela a sua palavra para cada um de nós, esteja reinante em teu coração e de todos aqueles que aguardam a vinda do noivo. E todos nós digamos amém. Glória a Deus.